padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, suplicando a Deus que a experiência bonita de fé e de comunhão que aqui vivenciamos nos fecunde e nos sustente. Ao redor de nossa amada Mãe Maria, vamos proclamar a palavra que, semeada no campo de nosso coração, produz frutos, e a força de sua interpelação nos modulam, colocando-nos em sintonia com o coração amoroso de nosso Deus. É por isso que temos essa tarefa diária de proclamar e de acolher a palavra de Deus. Das homilias atribuídas a Santo Atanásio, meditamos, preparando-nos para proclamar a palavra, o que ele diz. O semeador passava pelos campos semeados, o grão de trigo pelas searas. Era ele o grão espiritual caído em determinado lugar, mas ressuscitando fecundo em todo o mundo. Ele mesmo disse, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus passava pelos campos semeados, ele que seria um dia o grão de trigo, o alimento da vida. Por ora é o semeador, como lemos nos evangelhos, saiu o semeador a semear. Jesus espalha a semente em profusão, mas a abundância dos frutos vai depender do solo. Em terreno pedregoso, a semente será facilmente debilitada, mas por culpa do campo. O trigo tem força vital, mas falta profundidade à terra estéril. Se o solo não retém a umidade, os raios solares, penetrando com mais força, ressecam a semente. Não por defeito desta, mas do solo. O grão fecundo cai também entre os espinhos, mas é sufocado pelos obstáculos externos, que o impedem de desenvolver sua força interna. E se o grão cai em terra boa, produz fruto de vários modos, 30, 60 ou 100 por um. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, e de momento, quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dia dá 100, outro 60 e outro 30. Amados e amadas de Deus, o Senhor nos convida a escutar a palavra do semeador para nos interpelar e nos chamar a compreender qual é o lugar ou qual é a condição nossa como ouvintes assíduos e amorosos de cada dia da palavra de Deus. Quem ouve a palavra do reino e não a compreende, portanto, abre as portas para o maligno que vem e semeia no seu coração aquilo que está na contramão do reino. O semeador é ele, Cristo, sua palavra, que nós proclamamos, que precisa todo dia ser acolhida, para não corrermos o risco de sermos dominados pelo maligno. Por isso precisamos olhar que terreno somos, terreno pedregoso, a palavra ouvida com alegria, no entanto, sem raiz, porque é cheio de pedras, não floresce e não cria de fato as condições para dar frutos. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da própria palavra, estamos numa vida a ser construída, desiste logo. Não podemos desistir do bem.
Por isso, aquele que ouve a palavra de Deus e as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam, perdem o rumo. Uma semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Produz fruto 100, 60 e 30. Só na medida em que ouvimos atentamente, irmão e irmã, a palavra amorosa e interpelante de nosso Mestre e Senhor, é que poderemos percorrer um caminho de mudanças e transformação, como aponta no livro das Confissões Santo Agostinho. Aquele que em tua secreta misericórdia revelaste aos humildes e lhes enviaste para que nos ensinas, e a humildade, o verdadeiro mediador, esse mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, apareceu entre os pecadores mortais como justo mortal. Mortal com os homens, justo com Deus, sendo a recompensa da justiça, a vida e a paz, pela justiça unida a Deus, ele destruiu a morte dos ímpios justificados, através dessa morte que desejou igual à deles. É nele, é ele, Cristo, é a ele que temos que escutar, é ele que por sua palavra diariamente nos fala. Precisamos trabalhar o terreno que somos, para que a semente lançada possa produzir frutos. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria a graça de sermos frutuosos, de uma conduta que ajuda a construir o mundo na direção da justiça e do amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira